Boa noite, quer dizer, boa noite para mim. Estou gravando esse vídeo à noite, né? Não sei que horas vocês vão assistir a esta videoaula. E, inicialmente queria logo dizer que espero que estejam todos aí bem de saúde, né? Tomando os cuidados devidos em relação a esse tal de coronavírus aí. Que todos vocês já sabem que cuidados são esses, estão cansados de escutar nos veículos de comunicação, os professores já passaram para vocês já se informaram aí. Evitem sair, circular sem necessidade. Vamos lembrar que mesmo que você seja jovem, fora do chamado grupo de risco, você pode ter em casa pessoas de mais idade, provavelmente tem avós, tios, pais, né? Ou que fazem parte do chamado grupo de risco, né? Além das pessoas de mais idade, pessoas que têm alguma morbidade, alguma doença que possa se agravar com a infecção do coronavírus, né? Visto isso, dada essa orientação inicial, né, a gente vai continuar nossos estudos de demografia, ou seja, estudos de população, falando sobre migrações. É o assunto da nossa aula de hoje. Ou seja, a gente vai ver depois a definição melhor no outro slide, mas os movimentos da população pela superfície da Terra. O que não é nada novo, na verdade, né? A humanidade já faz isso há muito tempo. Eu acabei trocando aqui a ordem dos slides, mas eu queria logo mostrar esse primeiro slide aqui de vocês, né? A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, saiu da África, alguns dizem entre 160 a 190 mil anos atrás, né? A data é bem controversa. Alguns falam até em 60, 20 mil anos atrás, mas isso não importa para a gente, não é o assunto nosso de estudo agora, né? Quem quiser se aprofundar melhor sobre isso, vai assistir, procurar videoaulas sobre o assunto, nas aulas de história, né? Tem muitos sites que falam sobre o deslocamento da população pela superfície da Terra. E a nossa espécie foi se deslocando, saiu da África, né? Da África pelo Oriente Médio, se espalhou pela Europa, por toda a Ásia, pela Oceania, até que há cerca de 20 a 60 mil anos chegou às Américas. Provavelmente, hoje já não tem, hoje é uma faixa de água isso aqui, né? Mas provavelmente há 20 a 60 mil anos havia, segundo os estudiosos, uma ponte de terra, né? Ligando a Ásia até o Alasca. E daqui essa espécie foi se espalhando pelo continente americano até chegar à América do Sul, provavelmente o último lugar do planeta a ser ocupado pela espécie humana, né, pelo homem moderno, o Homo sapiens sapiens. E, como a gente pode ver, migração é algo que a gente faz há muito tempo. Não faz muito tempo é que a gente parou de migrar de forma constante. Ou seja, deixamos de ser um povo nômade, que não tinha moradia fixa e se deslocava atrás do alimento, comida, caça, coleta. E aproximadamente 10 mil anos atrás, né, ou seja, né, relativamente pouco tempo do ponto de vista histórico da nossa espécie, foi que a gente se fixou e começou a construir as primeiras cidades. Né? Provavelmente isso aconteceu aqui. Eu digo que sempre provavelmente, porque existe muita controvérsia em relação a esse assunto, né? Mas os historiadores acreditam que foi aqui nessa região aqui, principalmente perto do Vale dos Rios Tigre e Eufrates, mais ou menos aqui onde eu marquei, que surgiram os primeiros aglomerados humanos fixos. Né? E o que possibilitou isso foi o surgimento da agricultura, quando a gente aprendeu a cultivar a terra e também da pecuária, da criação animal, a gente parou de ter a necessidade de ficar sempre se movimentando atrás de alimentos, né, atrás de sobrevivência, e passamos a retirar a nossa sobrevivência de um espaço fixo. Né? Os povos que não desenvolveram neste momento a agricultura tiveram, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui à América do Sul, né, não todos, mas a maioria dos povos indígenas ainda eram nômades, ainda não conheciam agricultura e viviam se movimentando pelo espaço atrás de alimento, atrás de comida. Né? E a gente está falando aqui de 1500, com a chegada de Cabral aqui à América. Colombo, um pouco antes, chegou aqui na América do Norte. Muitos dos povos da América, né, alguns já conheciam a agricultura, já tinham civilizações mais avançadas, mas alguns ainda viviam como viviam os nossos antepassados na pré-história. Né? O que eles encontraram, o que os europeus encontraram, o que Cabral, né, encontrou aqui na América, é basicamente olhar para o passado. Né? Olhar como o homem era até 2000 anos atrás, antes de
desenvolver a agricultura, o que permitiu o surgimento das primeiras cidades, e por aí vai, né? Veio a escrita, a diversidade de profissões e atividades que foram surgindo, a segregação social, uma série de coisas que você já deve ter estudado nas aulas de história. Quem quiser se aprofundar melhor sobre isso, pesquisa aí no Google, dá uma googada aí sobre a Revolução Neolítica, né? Pois bem, vamos voltar aqui, já que eu troquei aqui a ordem dos slides. Então, a definição de migração é toda movimentação, ou seja, deslocamento da população que ocorre de um lugar de origem para outro, destino. Aqui muita gente se confunde. É migração e imigração. Se o cara sai de um lugar A em direção para um lugar B, no lugar A de onde ele saiu, ele é um emigrante. Ou seja, a imigração é toda a saída de população. No lugar B onde ele chegou, ele é um imigrante, a chegada de população. Só para exemplificar o que eu acabei de dizer, aqui nós temos os 5 países onde há mais brasileiros no mundo. Esses brasileiros, isso em 2015, né? Não mudou não, a ordem, o que pode ter mudado é o número, mas a ordem, os países são os mesmos. Esses brasileiros, eles se deslocaram principalmente para os Estados Unidos, né, para o Paraguai, para o Japão, Reino Unido e Portugal. Esses foram os principais destinos. No Brasil, eles entram nos números de emigrantes. Aqui, ó, emigração. Nesses países, eles entram nas estatísticas como imigrantes, por chegarem lá. Os números são imigrantes. A gente dá para ver aqui que nos Estados Unidos são 1.400.000 brasileiros, né? A gente é um número aproximado, porque inclusive boa parte desses brasileiros aqui estão no país de forma clandestina, ilegal, né? Não são migrantes que fizeram todo o processo burocrático correto para migrar para o país, até porque é muito difícil conseguir residência nos Estados Unidos, né? Principalmente para um morador de país subdesenvolvido, países, né, mais pobres, regiões mais pobres do mundo. É muito complicado isso. Eles até gostam de receber trabalhadores desses países, desde que seja uma mão de obra altamente qualificada. Existe um tipo de migração que a gente chama de fuga de cérebros, onde, né, determinadas pessoas que alcançam um elevado nível de formação intelectual, de escolaridade, reconhecimento científico, são até convidados a fazerem, né, pesquisa nos Estados Unidos. Estados Unidos, eu falo Japão, Reino Unido, os países mais desenvolvidos, né? São convidados a morarem lá. Por quê? Porque todo país quer receber uma mão de obra dessa, que é altamente qualificada. O que eles não querem é essa mão de obra comum, essa que faz qualquer coisa que qualquer um faz. Então, a fuga de cérebros é um tipo de migração que prejudica o país de onde a pessoa saiu, porque perdeu, né, um profissional altamente qualificado, e beneficia o país que o recebeu, que não investiu nada e recebeu uma mão de obra altamente qualificada, certo? Pois bem, a gente pode classificar as migrações de acordo com 4 critérios. Em relação ao espaço, ela é interna, quando realizada dentro do país, ou externa, quando é entre países. Aqui ele diz que é intracontinental. Intra significa dentro, não é no interior, ou seja, quando realizada dentro do continente. Por exemplo, dos brasileiros que foram morar no Paraguai, que a gente viu que é o segundo destino mais procurado por brasileiros, né? Intercontinental, quando saem do continente. Os brasileiros que estão no Japão, por exemplo, são, né? Os brasileiros que estão no Japão são migrantes intercontinentais. A duração. Quanto à duração, ela pode ser definitiva, quando a pessoa migra com o objetivo de não retornar mais, ou ela pode ser temporária, quando o objetivo é passar um determinado tempo numa região e depois voltar. A gente vai ver alguns exemplos de migrações temporárias e definitivas mais adiante, certo? Quanto à forma, ela pode ser voluntária ou forçada. Não precisa nem explicar muito, o nome já diz, né? Se a pessoa vai porque ela quer, né? Sem nenhuma... Ou se ela está indo para não morrer, por exemplo, né? No caso de uma guerra que acontece em um determinado país, determinadas populações, muitas vezes grupos étnicos são perseguidos e são forçados a migrar porque estão sendo exterminados, né? Está sendo praticado genocídio. Tem vários exemplos desses
no mundo, principalmente no continente africano, né? Onde você tem muitas vezes dentro de um país diversas etnias diferentes, lutando selvagemmente entre si, e aquela que está, digamos assim, sendo derrotada acaba migrando, né, forçadamente para outras regiões, para outros países do continente, ou até para outro continente, vão para a Europa, vêm para o Brasil, fugindo do extermínio, né? Ou também pode ser forçada por um fator natural, as secas, por exemplo, historicamente forçaram pessoas a saírem do sertão para a zona da mata em busca de sobrevivência, para não morrer, não foi um ato voluntário. O sertanejo não vinha para cá, para a zona da mata, porque simplesmente ele queria, deu na telha, resolveu porque era melhor. Não, ele vinha para não morrer de sede e de fome. Esse era o objetivo. E quanto ao controle, elas podem ser legais e clandestinas. Também nem precisa dizer, desculpem, nem precisa falar muito, porque os nomes já são autoexplicativos, né? Como, por exemplo, os brasileiros que vão aos Estados Unidos. É difícil você conseguir. Você tem vários tipos de visto de entrada nos Estados Unidos. A maioria vai para o turismo. Mas nem todos que tentam o visto turista conseguem, porque muitos que tentam como turista vão, na verdade, com o objetivo de não voltar mais. Então, ele tem o visto de turista, tem um período específico em que ele pode morar ficar no país, morar não, desculpe, né, permanecer no país como turista, depois ele tem a obrigado a voltar. Mas aí uma das formas mais usadas, hoje nem tanto porque o controle está muito grande em relação ao visto de turista, né? Mas uma das formas mais usadas de imigração clandestina para os Estados Unidos era pegar o visto de turista e não voltar, por lá permanecer clandestinamente. Essa pessoa não tem um reconhecimento oficial do país que o recebeu, certo? Pode até conseguir depois, tem várias formas de conseguir esse visto de permanência, até casando-se com uma americana ou uma japonesa, se for o caso do Japão, outros países, mas isso é outra história, né? O fato é que muitos imigrantes que estão fora do Brasil, brasileiros que estão fora do país, principalmente os países mais desenvolvidos, estão de forma clandestina, né? E quando pegos, muitas vezes pelas autoridades, são devolvidos. Já recebemos vários brasileiros, os Estados Unidos manda, vez ou outra, aviões cheios de brasileiros que lá são presos quando pegos, né? Permanecem um tempo lá até juntar um contingente, uma quantidade, e depois eles enviam de volta ao país. Como conseguir o visto de turismo é cada vez mais difícil, principalmente para jovens que não têm família, não têm emprego fixo, não têm uma renda muito boa, né? Muitos tentam entrar clandestinamente no país através do México. Viajam para o México, apesar de toda a vigilância que há na fronteira entre México e Estados Unidos, até um muro está sendo construído para dificultar ainda mais a passagem entre os dois países, né? Um muro separando esses dois países. Mas as pessoas ainda conseguem atravessar por esse muro, né? Tem profissionais, se é que a gente pode chamar assim, apelidados de coiotes, que recebem dinheiro para lhe botar dentro dos Estados Unidos, né? Aí lá eles lhe jogam lá e você se vira para cuidar da sua vida no país, certo? Prosseguindo. Quais são os principais fatores das migrações? Existem fatores que a gente chama de repulsivos, aquilo que expulsa a população, tipo falta de emprego, falta de comida, poucas oportunidades de vida, falta de terras, guerras, né, conflitos. E existem fatores atrativos, os fatores que atraem população. Então, a migração acontece predominantemente por fatores repulsivos ou atrativos. O nome também já é até fácil da gente entender o que significa. Tipo, melhores chances de arrumar emprego. É o que leva muitos brasileiros, principalmente desempregados, né, sem muita perspectiva aqui no Brasil, a irem para outros países, principalmente Estados Unidos, né? Habitação, um melhor nível de escolaridade, educação, faz muitos jovens também quererem morar fora do país para poder estudar, né, nas melhores universidades, ter uma formação melhor, saúde, e, de uma forma geral, as pessoas migram principalmente para regiões em que elas buscam um melhor nível de vida. Ninguém migra para um lugar pensando que vai viver pior, pode até acontecer, mas o fator que levou à migração é a perspectiva e o melhor nível de vida. Certo? Tem alguns tipos específicos de migrações, a gente vai passar rapidinho para que essa videoaula não fique muito longa, né, que eu quero que vocês aprendam. São cobradas normalmente nas provas de SSA, de Enem, o que são essas migrações, onde elas acontecem no Brasil e no mundo, certo? O nomadismo, né?
Nômade é aquela pessoa que não tem residência fixa. Como eu falei para vocês no início da videoaula, a humanidade, no passado, era nômade, toda ela, né? Até aprender a agricultura. Mas ainda existem povos nômades. Por exemplo, aqui, meu Deus do céu. Aqui são os... Agora, deixa eu ver se eu me lembro o nome desse povo que vive aqui na África. Está me falhando a memória agora. Que usam esse turbante azul. Tuaregs, né? Eu sei que são tuaregs por conta do turbante azul, que é uma marca desse povo. Vivem ali na região do Saara e no Oriente Médio. Outro povo nômade são os beduínos, que a gente está vendo aqui, né? Uma caravana de beduínos. Ou seja, são povos que não têm residência fixa, deslocam-se de um lugar para o outro, vivem principalmente do pastoreio, né, de cabras, ovelhas, camelos e da prática do comércio, procurando sempre lugares em que eles possam vender seus produtos, né, basicamente vindos dessa carne de animais, etc. Por que o pastoreio é a atividade mais praticada pelos povos nômades? Porque os animais migram junto com as pessoas, né, deslocam-se junto, ficando mais fácil, né, esse transporte, esse movimento pela superfície. Mas é um tipo de vida que está se acabando. Né? Ainda existem alguns ciganos no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos, que são nômades, que vivem em deslocamento, mas a tendência é, daqui a algumas décadas, a gente não encontrar mais esse tipo de vida tradicional. Um estilo de vida que está desaparecendo cada vez mais, né? Com o passar do tempo. Outro tipo de migração é a migração pendular. Pêndulo lembra, né, um movimento de vai e vem, lembra de um pêndulo de relógio. É um movimento diário da periferia para a cidade e vice-versa, né? E aí você tem, aqui vamos supor no Recife, por exemplo, né? Milhões de pessoas trabalham no Recife, talvez milhões, né? Milhares e milhões de pessoas, mas moram em Goiânia, moram em São Lourenço da Mata, moram em Camaragibe, moram no Cabo, e deslocam-se para o Recife e depois voltam no final do dia para suas cidades, seja para estudar ou para trabalhar. Esse movimento migratório a gente chama de migração pendular, que é um movimento realizado diariamente, de ida e vinda de cidades. Geralmente de cidades menores para as grandes capitais, para as cidades maiores, porque tem mais trabalho, né? E depois retorno no mesmo dia à sua região de origem. A migração é sazonal. Sazonal se refere às estações do ano. São aquelas pessoas, feitas por pessoas e animais. Curioso que muitos animais também fazem migração, como aves, por exemplo, e outros, né? Devido às estações do ano. Por exemplo, aqui a gente tem a figura de um cortador de cana, né? Não que todo cortador de cana seja, mas existem muitos que vêm do sertão para a zona da mata, né? Zona da mata, essa região próxima ao litoral do Nordeste que a gente vive, em busca de trabalho, quando, né, não tem um período seco do sertão, que lá é mais ou menos no nosso outono e inverno, é quando não chove no sertão. Chove aqui no litoral, mas não chove no sertão. E quando começa a chover no sertão, é o período de começar o plantio, o cultivo da terra, eles voltam para o sertão. Então eles fazem essa migração. Geralmente são pequenos proprietários rurais que deixam família, né? Gente que tem pequenas propriedades, vive em condições de vida muito difíceis no interior, e que migram para a zona da mata em busca de trabalho, de uma renda extra, deixando a família, e retorna, né, quando começa a chover no sertão, que é perto do verão, para poder começar a plantar, cultivar. A migração campo-cidade. Esse é um movimento migratório importante no Brasil que levou à nossa urbanização. Não faz muito tempo, até a década de 70, a maior parte da população brasileira vivia no campo. E a partir da década de 70, mais de 50% da população brasileira passou para as cidades. Esse movimento migratório trouxe milhões de pessoas do meio rural para as cidades. E quem quiser se aprofundar melhor nas causas desse êxodo rural, recomendo dar uma olhadinha depois na aula que foi postada para o terceiro ano, que fala sobre a urbanização do Brasil, né? Mas, basicamente, as pessoas saíram do campo para a cidade por dois grandes motivos, né? Dois grandes fatores colaboraram para isso. Não, na verdade, vamos botar quatro. Tem fatores naturais, as secas, principalmente as secas, né? Você tem
O fato o campo brasileiro ainda tem uma concentração de terras muito grande, ou seja, pouca gente é dona de muita terra, e muita gente não tem terra, ou quando tem são propriedades muito pequenas, não dá mal dá para sobreviver. E a gente nunca fez, de fato, uma reforma agrária justa no Brasil, uma distribuição de terras para quem quer trabalhar na terra de forma adequada. E aí você tem muita terra que é improdutiva na mão de grandes proprietários que nem usam e não deixam ninguém usar. Você tem a mecanização no campo, que é um fenômeno importante também. Os avanços tecnológicos no campo dispensaram mão de obra. Se aqui no Nordeste a gente ainda tem cortador de cana, no Sudeste praticamente desapareceu, porque toda a colheita da cana é feita através de máquinas. E você tem a própria atração, a sedução que a cidade exerce sobre a população rural, né, prometendo, né, condições de vida melhores. Bom, muitas vezes menos ruins do que a pessoa tem no campo. Né? Não é que ele vai viver bem na cidade, é que vai ser melhor na cidade do que a vida que ele tinha no campo, apesar das às vezes as condições de vida na cidade serem muito ruins para essa população que chega sem escolaridade, sem qualificação profissional, sem estudo, etc. Aqui eu não vou nem passar muito tempo para que essa aula não fique muito longa, né? Já estamos aqui em 21 minutos, eu não quero passar muito disso, eu sei que fica cansativo. Uma letra da música de Luiz Gonzaga que mostra bem essa realidade do êxodo rural no Brasil, é O Último Pau de Arara, que fala sobre a migração. Ele fala que a vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover é de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri, que é uma região do interior do Ceará, no último pau de arara. Pau de arara, para quem não sabe, é esse tipo de veículo que hoje é mais raro de se encontrar, né? Mas no passado era muito comum você ver no sertão interior nordestino transportando pessoas, inclusive pessoas que estavam fazendo a migração para as cidades, trazendo pessoas né, das brenhas do sertão para se fixarem nas cidades em busca de sobrevivência. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outros campos não para, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Ele está querendo dizer que ele vai esperar até o último momento, né? Até a última situação e vai embora quando não tiver mais jeito. Né? Ele gosta mesmo de morar no sertão, com a vaquinha dele, com a terra dele, mas infelizmente para milhões de nordestinos isso não foi possível e eles foram obrigados a deixar a sua vida, né? Foi uma migração forçada para não morrerem de fome, né? Para as cidades. Migração cidade-campo, né? Quando a pessoa sai da zona urbana para a zona rural. Essa é um tipo de migração menos comum, mas existe no Brasil e em outros países também. A gente vai falar mais do Brasil porque é o nosso foco. E é uma migração geralmente realizada por pessoas de melhor condição financeira, idade mais avançada, já aposentadas, que tendo uma condição financeira razoável não precisam se sustentar mais, né, conseguem viver da sua aposentadoria e migram para uma condição de vida mais tranquila no campo. Esse é um fluxo migratório que a gente vem observando no Brasil nos últimos anos, né? Mas é pequeno, porque, como eu disse, trata aí de uma parcela muito pequena da população que está saindo das cidades em busca de a melhor qualidade de vida do meio rural, né? A migração campo-campo, essa aqui já foi mais importante no Brasil, principalmente na década de 70 até a década de 90, quando estava se abrindo áreas de cultivo na região centro-oeste e na região norte, chamada fronteira agrícola, que eram áreas quase que desabitadas, e o governo, a partir dos anos 70, os governos militares, né, eles incentivaram muito a vinda de imigrantes, distribuindo terras, né, criando colônias de assentamento para que pessoas fossem para lá. Isso era uma forma de ocupar um pedaço do Brasil que tinha pouquíssima gente, né, e interessava ao governo militar. Eu digo governo militar, mas os que vieram depois também continuaram incentivando essa migração, né? Mas principalmente os militares. Do ponto de vista estratégico, você levava a população para uma região desabitada e você diminuía a pressão, né, sobre áreas que tinha muita gente para pouca terra, né? Você diminui, inclusive isso era como se fosse não é uma solução, mas um paliativo para a questão de briga, disputas de terra que existiam no Brasil e que poderia levar a conflitos maiores, né?
Então, o próprio governo tratou de incentivar a migração de pessoas que saíam do meio rural do Nordeste, do meio rural do Sudeste, do Sul, para regiões rurais também, e continuar trabalhando em atividades rurais, só que na região Centro-Oeste e Norte. É uma migração campo-campo. Migração cidade-cidade, hoje existe no Brasil, principalmente também para a região Norte e a região Centro-Oeste, porque são as regiões mais, digamos assim, jovens do Brasil, no sentido de povoamento, de ocupação, de surgimento de cidades, e que vem criando mais oportunidades de emprego, de trabalho, cidades que estão crescendo muito agora, e boa parte desse crescimento se deve ao agronegócio, né? Você tem a atividade rural do agronegócio, mas tem uma série de outras atividades que se desenvolvem no meio urbano, o comércio desses produtos rurais, atividades financeiras, né? As cidades crescem, né, baseadas na riqueza gerada pelo agronegócio. E quando a gente fala agronegócio, a gente pensa principalmente a região sudeste e a região centro-oeste, né? Também vimos muito isso na região sudeste, pessoas saindo das grandes cidades para cidades menores, buscando principalmente, né, melhores, melhores condições de vida, fugindo daquela loucura das grandes cidades, né, e melhores oportunidades de trabalho, de emprego, que nas cidades grandes já estão saturados, né? É mais fácil para um profissional qualificado encontrar trabalho em cidades que estão em crescimento, não naquelas que já estão saturadas, como são as grandes capitais, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Certo? Esses são os principais tipos de migrações, espero que vocês tenham entendido isso. Depois de verem a videoaula, vão lá, né, no site da escola, façam a atividade correspondente, essa atividade vai valer nota para a nota somativa da primeira unidade, e qualquer dúvida a gente vai poder tirar presencialmente no retorno às aulas, que eu espero que seja o mais breve possível. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.